o técnico do Botafogo, Cuca, na entrevista coletiva aqui, falando sobre essa vitória por 3-0 sobre o Flamengo, que classifica o time para a final da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. A pergunta para ele sobre a semana decisiva, que enfrenta a Portuguesa na quarta e depois no domingo. A semana que passou agora também era decisiva. Nós tínhamos o jogo da Copa do Brasil, que nós tínhamos que reverter uma vantagem do River. Revertemos. Nós tínhamos o jogo de hoje, que se perde acabou o campeonato para o Botafogo. E nós vencemos e seguimos adiante. Então é mais uma semana decisiva. É a Portuguesa, é o Fluminense. E daí a semana que vem tem a volta com a Portuguesa e Deus queira que tenha a grande final com o Flamengo. Cuca, sobre aquele jogo, a final da Taça Guanabara, serviu de alguma forma de lição tudo que aconteceu naquele jogo, a derrota para o Flamengo na final da Taça Guanabara? Não sei, o Botafogo está jogando tranquilo, está jogando, preocupando em jogar futebol. Acho que principalmente o segundo tempo hoje fez um grande jogo. O primeiro tempo não foi bom, acho que o forte calor atrapalhou as duas equipes, né? E depois sim, a gente conseguiu ter uma leitura boa do jogo, principalmente os jogadores no campo, e fizemos um bom segundo tempo. Mas mesmo aquele jogo, nós tendo perdido um jogador, 2 a menos, eles 1 a menos, 10 contra 9, a gente até o último minuto teve chance, a bola bateu na trave. Nós estamos muito contentes com o grupo, um grupo novo, montado aí em 10, 15 dias, posto em choque com fortíssimos concorrentes e sendo a única equipe que chegou nas duas finais, né? Na Taça Guanabara e na Taça Rio. Cuca, aqui, do seu lado. Eu já fiz essa pergunta para o Wellington, mas eu queria a tua opinião. Ontem o Fluminense passou nos pênaltis pelo Vasco. Hoje o Botafogo venceu o Flamengo com autoridade. Psicologicamente, o Botafogo entra em vantagem nessa decisão ou durante a semana isso tudo é apagado? Não tem nada. Que vantagem que se tem de começar um jogo domingo que vem se começa 0-0? Não tem vantagem nenhuma. E hoje o Flamengo, mesmo derrotado, foi muito difícil. A gente não pode negar que o Flamengo na final é sempre complicadíssimo, né? É uma fortíssima equipe, muito bem dirigida pelo Joel. Não é porque vencemos hoje que vamos pensar diferente. O meu pensamento é o mesmo. Cuca, você chega a uma condição favorável de finalista da Taça Rio. Muitos analistas consideram que o Fluminense é o melhor time do Rio de Janeiro. Você concorda com esses analistas? O Fluminense realmente é o melhor time do Rio? E mais, você considera o Fluminense favorito? Não, eu considero o Fluminense e o Flamengo as duas equipes, os dois grupos mais fortes do Rio. E quem sabe aí do país, junto com o Palmeiras. O São Paulo não tem um grupo tão forte, tem um time muito forte também. Então, Cruzeiro também, Internacional e alguns outros que a gente esquece agora. E esses dois, o Fluminense e o Flamengo, estão junto disso aí. Pode ter certeza que são duas equipes fortíssimas aí para a Libertadores, para o Campeonato Brasileiro também. O Cuca, eu conversava com o André Luiz ainda no campo de jogo, ele disse que o vestiário hoje, o intervalo do jogo foi fundamental para a vitória, porque os jogadores chegaram no vestiário e você teve uma conversa boa, uma conversa que realmente fez com que eles voltassem mais acesos. Você até dizia no intervalo que o time foi mal no primeiro tempo, que teria que voltar melhor no segundo. Queria saber como é que foi essa conversa com os jogadores, se foi aquele sacode, aquela coisa, vamos lá, vamos ganhar o jogo, como é que foi essa conversa? Tem dia que tem que ter sacode. Quando é que tem um sacode? Quando se sente que teu time está preso, não está com disposição, está moroso. Não é o caso. O Botafogo é difícil de se ver isso. Então não tem sacode. Tem uma visão que a gente tem, as informações vindo da comissão técnica de cima. O pessoal achou que estava bom o primeiro tempo, eu discordei, não estava bom. Estava ruim. Nós fizemos o gol, mas não foi um grande jogo. Eu acho que o calor influenciou bastante. Segundo tempo, sim, mesmo antes de fazer o segundo gol, nós já tínhamos criado com o Alessandro, com o Wellington Paulista, porque o jogo estava fácil de ler. O primeiro tempo, o Flamengo, quando nos dava o campo, ele queria o contragolpe, e a gente deu alguns contragolpes, principalmente pelo lado esquerdo, com o Renato Augusto caindo lá, com o Juan saindo forte por lá. E isso foi passado a eles. Depois que a gente, no segundo tempo, com 1-0, agimos ao contrário. Diminuímos o nosso campo defensivo, você vê que nós não demos mais contra-ataque, só um quando estava 3-0 no final. E em contrapartida, alongamos o campo do Flamengo, natural, porque o Flamengo precisava empatar, o Joel posicionou o time mais à frente,
também faria a mesma coisa, e aí nós tivemos os contragolpes e foram fatais ali, acabamos vencendo. Ô Cuca, duas perguntas aqui para você aqui atrás, por gentileza. Você tem um jogo contra a Portuguesa e depois uma final. O jogo com a Portuguesa vai ser o primeiro de uma série de 2 jogos e depois uma final apenas. Algum jogador reclamou de algum probleminha, que você pode poupar algum tipo de jogador para o jogo de quarta-feira, ou vai com a força máxima para os 2 jogos, até com o risco de perder um jogador para o jogo com o Fluminense? O Lúcio Flávio não está no melhor, o Lúcio Flávio não treinou essa semana na Granja, 2, 3 dias. Hoje ele saiu também acusando as mesmas dores, a gente tem que fazer uma avaliação amanhã. A gente também, quando você vence um jogo, você já tem que estar preparando para os próximos, né? Então a gente não tem muita comemoração. E os próximos nos diz o quê? Que o Flamengo vai ficar agora 8 dias sem jogar. E que o Flamengo joga uma partida da Libertadores em casa, com o Real Potosí, que tem 2 pontos. E ele vai se preparar forte para essas finais. E nós vamos estar decidindo quarta e domingo. Então eu vejo que o Flamengo tem vantagens na final, independente de quem seja o adversário. Nesse quesito, descanso, repouso, que é fundamental. Cuca, aqui atrás, você disse agora há pouco dessa conversa no intervalo. A sua equipe de fato voltou melhor no segundo tempo. Existiu a preocupação de você matar o jogo logo no início da segunda etapa? Falar bem, francamente, não é assim. O time voltou porque você mexeu com eles no meio tempo, porque você arrumou. Não arruma nada. A gente conversa, ninguém retrai time para o meio tempo para ir para trás e daí a gente vem responder por que o Botafogo você retraiu. Isso são ações que ocorrem dentro do campo. Quando se trabalha com jogadores inteligentes como a gente tem, eles muitas vezes se posicionam, conversam, e eu dou liberdade para isso. Então não é o Cuca que armou, desarmou, que fez isso ou aquilo. O mérito é deles, que jogaram um bom jogo. Cuca, é uma vitória para ser muito comemorada? Não dá muito. Amanhã você vai treinar e terça-feira vai viajar para São Paulo. Não tem nem que comemorar nada. Ganhamos um direito de ir à final com o Fluminense. Cuca, da minha parte, uma última colocação. Eu soube que o trabalho feito na Granja Comari em Teresópolis foi do melhor possível. Você conseguiu, além de unir mais o grupo, você conseguiu passar muitas informações sobre a competição, sobre o adversário, e você tirou o pessoal do Oba-Oba, né, aqui do Rio de Janeiro, principalmente no jogo contra o Flamengo. Você pensa repetir a dose depois do jogo contra a Portuguesa, levando o grupo para Teresópolis? Nós fomos privilegiados porque lá fez 2 dias igual aqui. Calor intenso, que às vezes lá vem umas nuvens a mais, lá fica frio, você nem treina direito, né? Você vê como é a vida de jogador. Eles vão hoje para casa, depois de não sei quantos dias que estão fora, vão viajar terça de manhã, jogar quarta à noite, voltar quinta e viajar quinta para Teresópolis.